Caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Cássio Nunes está a todo vapor em meio aos seus preparativos para a sabatina no Senado na próxima quarta-feira. De fato, como li bastante na mídia hoje, Cássio está ocupadíssimo com ligações para muitos figurões da política e até do mercado, tentando convencê-los de que ele é a melhor escolha para ocupar a vaga no Supremo deixada pelo ministro Celso de Mello. E como nós conhecemos muito bem o Brasil, é bem provável que, ao final desse espetáculo a ser realizado na próxima quarta-feira, Cássio seja aprovado e saia de lá para sua posse no Supremo, posse essa regada a muitos champanhe, vinhos rotulados, lagostas e outros itens caríssimos. Contudo, já há vozes no mundo político e no mundo acadêmico que se insurgem contra essa nomeação imoral de Cássio Nunes. E aqui vou me referir especificamente a duas delas. A primeira é a voz do senador Alessandro Vieira, que protocolou um voto em apartado de repúdio à nomeação de Cássio Nunes. Deixarei aqui na descrição do vídeo a íntegra desse voto para que vocês possam conferir todas as razões do senador. Em síntese, o senador se debruçou sobre os dois requisitos impostos pela nossa Constituição para a nomeação de um ministro ao Supremo Tribunal Federal, que são dois: o notório saber jurídico e a reputação ilibada. Em termos de notório saber, a aferição do senador se baseou em parâmetros muito objetivos, na verdade, em dois parâmetros. O primeiro deles foi a aprovação em concursos públicos para carreiras jurídicas, o que não foi o caso de Cássio, jamais aprovado em qualquer concurso difícil na área e que só chegou mesmo ao TRF1 pelo quinto dos advogados e por indicação política. O segundo parâmetro objetivo tomado pelo senador foi a atuação acadêmica. E nessa área, vocês podem imaginar que o senador tenha sido bastante cáustico com o indicado, com o senhor Cássio. Aí, o senador Alessandro trouxe um rol extremamente detalhado de todos os plágios, todas as fraudes praticadas por Cássio em relação ao seu próprio currículo, todos os títulos falsamente alardeados por ele, que ele jamais foi capaz de obter, todas essas mentiras. E nesse quesito em particular, o senador Alessandro destaca o risco de levar ao Supremo alguém que é capaz de tamanha torpeza de mentir em relação à sua própria formação acadêmica. Em relação ao requisito da reputação ilibada, o senador também nos fornece uma lista de eventos com riqueza impressionante de detalhes, mostrando vários deslizes, entre aspas, de Cássio, tanto ao longo de sua carreira como advogado, quanto junto ao TRF1. Aqui temos listas de vários processos julgados por Cássio, onde ele teria possíveis conflitos de interesses com partes envolvidas, mas que Cássio seguiu julgando mesmo assim, sem sequer se declarar suspeito em qualquer desses casos. Essa é uma conduta repugnante, é uma conduta deplorável em se tratando de um magistrado.
O senador Alessandro também se refere à polêmica decisão, para dizer o mínimo, a polêmica decisão tomada por Cássio, já no TRF1, acerca da contratação do banquete de lagostas e outras iguarias para o Supremo Tribunal Federal. Aludindo à sua trajetória de advogado, o senador Alessandro menciona aqueles contratos bem suspeitos entre uma empresa estatal do Piauí e o escritório do então advogado Cássio, contratos esses que foram alvo de investigações pelo TCU. Portanto, como se depreende desse voto brilhante e minucioso do senador Alessandro Vieira, o ex-advogado piauiense, ex-juiz do TRF1, nem de longe preencheria os requisitos para o ingresso na nossa Suprema Corte. E a segunda voz a qual vou me reportar hoje é uma voz que eu menciono a miúde aqui no canal, não apenas porque se trata de um jurista brilhante, mas também de um ser humano que admiro muito como um verdadeiro arauto na pauta anticorrupção. Vou me referir ao professor Dr. Modesto Carvalhosa, brilhante advogado que honra verdadeiramente a advocacia desse país e que no último sábado publicou um artigo bastante corajoso também em O Globo, declarando com todas as letras que a nomeação de Cássio ao Supremo é inconstitucional. E inconstitucional por quê? Porque, assim como entendeu o senador Alessandro, o professor Modesto também acredita que essa nomeação viole os requisitos previstos na nossa Constituição para a indicação de alguém à nossa Suprema Corte. Em matéria de notório saber, o professor Carvalhosa é ainda mais rigoroso que o senador e afirma que notório saber não se depreende de titulação, não se depreende de um mero currículo. Notório saber, na palavra mais que autorizada do professor Carvalhosa, é prestígio, é o reconhecimento pelos seus pares, é uma efetiva contribuição daquela pessoa para as letras jurídicas, o que está bem longe de ser o caso do obscuro ex-advogado piauiense Cássio, que, reitero, só chegou a um tribunal por indicação de políticos bem duvidosos. Em relação à reputação ilibada, o professor Modesto não mede as palavras, mostra também com todas as letras, com muita coragem, a ligação entre Cássio e muitos políticos duvidosos, em geral políticos ligados ao Centrão, que é uma das alas mais fisiológicas do nosso parlamento, ligações essas que, por si só, já abalam qualquer tipo de credibilidade. E com base nesses argumentos, ao final de seu artigo, o professor Carvalhosa conclama grupos políticos, partidos políticos, entidades legitimadas a tal, que pleiteiem sim a declaração de inconstitucionalidade da nomeação de Cássio, que além de imoral, reitero, e na brilhante palavra do professor Modesto, viola diretamente a nossa Constituição Federal. Diante da alusão a essas duas vozes, à manifestação e ao voto do senador Alessandro Vieira e ao artigo do professor Carvalhosa, vocês podem estar daí questionando: ora, Kátia, do que adiantam essas duas vozes se Cássio certamente vencerá, sairá triunfante da sabatina de quarta-feira e irá tomar um assento na nossa Suprema Corte? De que adianta tudo isso? A um curto prazo, de fato, não adianta mesmo,
certamente teremos Cássio Nunes como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. No entanto, em um médio-longo prazo, essas vozes, especificamente essas que eu citei no vídeo, podem ter um papel bem preponderante na trajetória de Cássio. Por exemplo, o senador Alessandro Vieira pode ser enquanto senador da República, pode vir a ser uma figura relevante num eventual pedido de impeachment contra Cássio, que deverá ser julgado exatamente pelo Senado que ele integra. Em relação ao professor Carvalhosa, pode vir a ser signatário de mais um pedido de impeachment, dessa vez contra Cássio Nunes, após empossado, como Carvalhosa já fez com mais de um ministro da nossa Suprema Corte, como tenho destacado tanto aqui no canal. Dessa forma, acredito que essas duas vozes isoladas e várias outras que se somem a elas podem transformar o que era apenas um grito ou dois gritos solitários de revolta num verdadeiro coro de repúdio contra toda essa imoralidade praticada pelos nossos poderosos dessa nossa república falida e às custas do nosso dinheiro, dos nossos impostos. E aqui fica o meu grito me unindo a essas duas pessoas e ousando conclamar vocês também a exercerem esse direito legítimo à indignação, porque só quando nós tivermos a capacidade de nos indignar, de entender toda a vilania, toda a baixeza praticada nesse país, todas essas castas estatais que não abrem mão dos seus privilégios horrendos, medonhos, às nossas expensas, só o dia em que tivermos plena consciência disso, vamos conseguir começar a plantar as sementes da mudança. Demora, a história caminha devagar, talvez não seja para as atuais gerações, mas vamos nessa luta, vamos tentar mudar alguma coisa. Não podemos aceitar de braços cruzados todo esse escárnio que os detentores do poder nesse país fazem às nossas expensas. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chaco Debate.